Olá, Embryos e Androlovers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ReproCast. O ReproCast é um projeto da Liga de Reprodução Humana Assistida da Universidade Federal Fluminense, um podcast dedicado a compartilhar conhecimento e experiências e novidades sobre o fascinante universo da reprodução humana assistida. Eu sou a Isabel, estudante da Biomedicina pela Unesp, atualmente no sétimo período e sou do Departamento de Finanças da Liga. Oi, pessoal, meu nome é Yasmin, eu faço parte aqui do Departamento de Artes e Comunicação da Liga e eu também estou indo para o sétimo período de Biomedicina na PUC Minas. E para deixar o papo rico de verdade, a gente trouxe uma convidada que está no coração do laboratório, literalmente na linha de frente. A nossa embriologista maravilhosa que vai contar tudo desde os desafios do dia a dia até as tecnologias que estão chegando para transformar o mundo, o futuro. Ana, obrigada por topar conversar com a gente. E antes de começarmos, você poderia se apresentar rapidinho? O nome, o tempo de atuação no laboratório, o cargo atual e qual parte da rotina você mais curte? Oi, muito prazer, eu sou a Ana Paula. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito o convite da Isabel, é uma honra para mim estar participando. Eu adoro compartilhar conhecimento, acho que ninguém chega nos lugares sozinho, e eu estou onde eu estou hoje porque outras pessoas me ajudaram, então acho que é uma missão também perpetuar isso. Eu sou biomédica, com habilitação em análises clínicas, embriologia e reprodução humana. Eu trabalho na área da reprodução há mais de 15 anos, né? Eu me formei em 2007 e desde então, né, quando eu terminei, no finalzinho da faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso, fiquei apaixonada pela reprodução e desde então é que eu corri atrás, né, de entrar nessa área. Fiz mestrado, fiz doutorado também na parte principalmente de infertilidade masculina. Sou certificada pela Rede Lara, né, a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, e tenho um MBA também em qualidade, em garantia da qualidade nos centros de reprodução assistida. Eu tenho, ao longo dessa trajetória, né, eu passei desde estagiária, a parte aquela de observação, depois começar a fazer os controles, né, como é realmente a profissão para ir adquirindo experiência, para depois fazer as técnicas, né, depois eu acabei sendo a diretora do laboratório, então, além de fazer as técnicas, também era responsável pela gestão, né, pelas as análises dos dados, e, além disso, né, eu tive o desafio de construir um laboratório de reprodução assistida do zero, né? Então, desde a parte de envolvimento com engenheiro, com arquiteto, para fazer a planta, né? Porque o arquiteto tem o olhar do arquiteto, mas ele não sabe como é que é o dia a dia do embriologista, né? Então, fazer a parte das sessões, né? Para não ficar andando com a placa de uma estação para outra muito longe, o quanto era importante a qualidade do ar, o ar-condicionado, o que funcionava e o que não funcionava. Então, para mim, foi muito, obviamente, estressante na época, mas depois que deu tudo certo, é um orgulho, né, de isso realmente se concretizar. E desde então eu venho sendo coordenadora da parte de laboratório. Ótimo, Ana, obrigada pela... Desculpa. Tem alguma coisa para adicionar? Não, acho que é isso. Ótimo, muito obrigada pela resposta. Então, para a gente abrir o episódio com o pé direito mesmo, como que é o dia a dia típico no seu trabalho? Da hora que você chega até o fim do expediente, como que esse fluxo ele se organiza diariamente? Bom, diferente de outras áreas, né, o dia do embriologista, na verdade, começa no dia anterior, né? Então, no dia anterior, a gente já verifica ou da paciente ou do casal a ficha, né? Qual é o fator de infertilidade, mais ou menos a previsão de quantos óvulos vão vir, né? Se já teve um caso anterior, a gente normalmente dá uma analisada no caso anterior, né? Então, vai preparar as nossas fichas,
vai adicionar, então, esse paciente ou esse casal no nosso sistema, vai preparar os meios, vai preparar as placas, para deixar tudo pronto, então, para o dia seguinte. Né? Então, quando a gente chega no dia, de fato, normalmente a rotina começa bem cedo, né? E aí a gente chega, faz todos os controles de laboratório, então, assim, todas as placas, para verificar se estão a 37 graus, o ar do laboratório, como é que está a temperatura e a umidade, as incubadoras, verifica o pH dos meios, se está tudo certo, né? O funcionamento de todos os equipamentos, se está tudo funcionando, né? Dá uma mão também para a parte da sala de punção, né? Junto com, normalmente, a técnica de enfermagem ou a enfermeira, verifica ali também se está tudo correto, né? Se o que vai ser necessário está tudo à mão do médico responsável, e aí, de fato, começa, né? Então, isso vai depender muito de como é que foram os procedimentos no dia anterior, para ver se começa primeiro, de fato, as punções, ou se tem que avaliar o desenvolvimento de algum embrião antes, né? Daí faz as punções, guarda esses óvulos, aí prepara o sêmen, né? Isso normalmente é mais de um embriologista na equipe, então cada um fica responsável, né, por alguma coisa. Então vai se preparar o sêmen, nisso a gente aproveita e já descongela bem cedo os embriões, que hoje normalmente a gente, né, poucas clínicas que congelam em clivagem, então a gente congela no estágio de blastocisto, então a gente congela, descongela no início da manhã, para transferir normalmente no final da manhã ou início da tarde. Então, a gente vai descongelar também um embrião durante esse período, vai verificar, vai checar, então, como é que anda o desenvolvimento dos casos que já estão em andamento, né? Vai preparar, por exemplo, se vai ter uma transferência naquele dia, que normalmente também é no final da manhã, vai preparando essas coisas e depois, então, mais do meio para o final da manhã, a gente faz os procedimentos. Então, verifica se vai ser FIV, faz a FIV, ou se vai ser a ICSI, né? E aí, para então, depois, no final da manhã, início da tarde, partir para a parte de transferência, né? Transferir os embriões que foram descongelados, transferir também aqueles embriões que os casos já estão acontecendo quando é uma transferência a fresco, né? E a parte da tarde, normalmente, quando são muitos casos, acaba adentrando a tarde também, né? Mas nos dias mais tranquilos, acaba que a gente prefere agendar espermogramas, congelamentos de sêmen, né? Tanto congelamento de uso autólogo, aquele paciente que não quer ter filhos no momento, mas vai passar por algum procedimento, por exemplo, quimioterapia ou radioterapia, a gente também prefere que a gente ter mais tempo dedicado, então a gente faz durante a tarde. Os controles, novamente, a gente faz à tarde, então controles de temperatura, de equipamentos, de incubadora, para verificar se tudo continua, né, em equilíbrio com o que respondeu pela manhã, e essa rotina vai normalmente até às 6 da tarde, né? Que é quando, novamente, no final, a gente já se prepara, né, para o próximo dia. Então, vai de novo preparar as fichas, preparar os meios, preparar as placas, né? Tudo pronto para o dia seguinte. De forma bem resumida, né? É isso que acontece quando tudo funciona, né? E, obviamente, nesse período, pode acontecer coisas que não estavam no nosso controle, né? Então, por exemplo, um embrião D3 que mais ou menos está respondendo quando tem um único embrião, algumas vezes os médicos acabam preferindo transferir no dia 3, então não é mais no dia 5, como a gente normalmente espera que o caso vá, né? Algum embrião, por exemplo, que não respondeu muito bem ao descongelamento, a gente às vezes tem que acabar descongelando um outro, né? Então, tem essas particularidades em cada dia, né? Que muitas vezes a gente vai sair fora do que o esperado, né? Então, o embriologista também tem que estar preparado para essas coisas que podem acontecer. Nossa, realmente parece uma rotina bem extensa e bem puxada, né?
Bem, então, já que a gente entrou falando um pouquinho mais dessa rotina e falando mais um pouquinho na técnica, quando você comentou da manipulação de gametas e embriões, qual seria, você falaria assim, os parâmetros de controle ambiental que vocês precisam monitorar o tempo todo, né? Porque a gente sabe que o laboratório de reprodução humana assistida tem que ser um lugar bem limpo, né? E principalmente Exatamente. com as pequenas variações, como é que elas podem impactar nos resultados que vocês têm durante a rotina? Exatamente. Eu sei que quando a gente está na graduação, muitas vezes a gente tem uma ideia, né, da embriologista, mas da rotina, né? Mas isso, inclusive, é a parte da limpeza, né? Então, a profissional que é responsável pela limpeza do chão, por exemplo, dos pés dos equipamentos, ela também tem que estar alinhada com o laboratório, né? Normalmente a gente que ensina para elas que produtos tem que utilizar, qual é a forma melhor de limpar, né? Por exemplo, que não pode utilizar vassoura, né? Que outras coisas assim, que ela não pode entrar com perfume, que a importância de todas as vezes que ela entrar estar paramentada, né? Quando é uma limpeza normal, assim, do chão, ou quando se encontra sangue, por exemplo, no chão, o que tem que fazer, né? Que daí também contempla a sala de punção e transferência, né? Então, a gente ajuda a guiar essa profissional, porque o papel dela na parte da qualidade do ar é fundamental, né? Então, já começa por isso aí. Outra coisa, a parte dos equipamentos, são equipamentos caros, muito sensíveis, então quem faz essa limpeza entre procedimentos e no início e no final da jornada é o embriologista, né? Então, saber assim que vou usar um pano que não solta pelo, né? A coisa que a gente, o produto que a gente utiliza, ele não pode ter, de preferência, nada que tenha VOC, né? Que são os compostos orgânicos voláteis. Então, essas coisas a gente sabe que é fundamental. E aí a gente entra no pilar, né, dos controles do laboratório. Por exemplo, os fatores estressores, né? A temperatura. Todas as estações que essa placa com os gametas ou os embriões passarem tem que estar a 37 graus, né? E a variação no máximo é 0,2 para baixo ou para cima, mas a gente, né, normalmente gosta que essa variação não ocorra durante os processos, mas é permitido que tenha até 0,1, 0,2, é aceitável. Mais do que isso, não aceita. Então, todas as placas aquecidas, os aquecedores de tubo, tudo tem que ser controlado e, né, essa temperatura é controlada com sensores e que são monitorados 24 horas por dia. Então, começa aí, né? Outra coisa que é importante, o controle das incubadoras, né? Então, o controle das incubadoras é a temperatura que tem que estar avaliada, a baixa tensão de oxigênio, a pureza dos gases, né? Os gases utilizados são gases medicinais que garantem essa pureza, o fornecedor vai te garantir essa pureza, e é importante, né, que a cada troca de gás a gente verifique o grau de pureza desse gás, para garantir, então, que dentro, o ambiente onde o embrião mora seja o mais puro possível, né? Para também nos ajudar o controle do pH. Obviamente, o pH permitido vai variar de acordo com o meio que a gente utiliza, né? Cada meio tem uma faixa aceitável, então, dependendo do meio que tu trabalha, vai ser uma faixa que normalmente varia em termos grotescos de 7,2 a 7,4. Então, vai nos ajudar todos esses controles a manter esse pH e termina com o controle ambiental em si, né? O laboratório de reprodução assistida, por isso que é um lugar que não tem controle, tem que ter o controle de pessoas, né? Não pode toda hora estar entrando pessoas diferentes. Então, é só a equipe normalmente que circula, né? Todo mundo paramentado, todo mundo sem perfume, sem maquiagem, para não provocar, então, né, esses VOCs. E o sistema do ar, né? A gente tem que controlar 24 horas por dia a temperatura, a umidade,
né? E o sistema de ar-condicionado do laboratório ele é diferente. Por exemplo, a gente jamais pode utilizar um ar-condicionado comum, né? Então, é um sistema de controle que vem com filtro grosso, filtro fino, EPA e carvão ativado, né? Para filtrar as partículas, para filtrar os VOCs e para a parte de cheiros também ser controlado pelo carvão ativado. É isso que garante, né? Porque o que acontece? O ambiente do ar, o ar ambiente, ele vai ser utilizado pela incubadora, né? Então, a gente não pode sobrecarregar essa incubadora com um ambiente sujo. Vai acabar liberando partículas e VOCs para dentro da incubadora. Então, a gente tem que garantir que o ambiente fora, ele também seja limpo o suficiente. Então, essas coisas são 24 horas por dia controlada, para não sair, né, da faixa que é aceitável, porque a gente sabe que as variações, por exemplo, de temperatura, né, os oócitos, a gente sabe que o fuso mitótico, né, ele tem uma tolerância muito baixa a variações de temperatura. Então, a gente acaba, de algum jeito, fazendo com que esse fuso meiótico se desestruture, né, o que vai acabar levando a erro de visão celular, podendo fazer, inclusive, que os embriões tenham alterações cromossômicas, né? Daí, junto com o pH, né, o pH alterado vai fazer com que o ambiente que o embrião está se desenvolvendo seja tóxico, né? Então, ou ele para o desenvolvimento, isso é o mais provável, que ele pare o desenvolvimento e não consiga ter mais energia suficiente para se desenvolver e chegar a blastocisto, né? Então, essas coisas são fundamentais que tenham um controle, porque isso, o ambiente, tanto dentro da incubadora, a temperatura e o controle ambiental do laboratório, eles são essenciais porque impactam diretamente, né, na qualidade dos gametas e na evolução dos embriões. Ótimo, esses controles são realmente muito importantes, né, no laboratório. E Exatamente. agora falando um pouquinho sobre o fluxo de trabalho como um todo, qual que é o momento mais crítico do laboratório de reprodução assistida? Aquele que exige uma atenção muito absurda, máximo foco e coordenação perfeita entre a equipe. E também explicar um pouquinho por quê. Olha, o laboratório de reprodução, eu digo que todas as técnicas são críticas, né? Toda técnica a gente tem que estar ali 100% presente. Então, assim, quando eu digo de momentos críticos em relação às técnicas, eu acho que as principais, assim, que a gente tem que ter o maior cuidado, porque tudo vai depender do fator humano, né? Nas técnicas de reprodução assistida, a gente tem que estar, o embriologista é o que faz, né? Então, é a gente que faz o preparo, é a gente que faz a ICSI, né? O embriologista que faz a biópsia, é o embriologista que vitrifica e desvitrifica. Então, o fator humano, ele é presente em tudo. Então, mas eu acho que as técnicas que mais exigem é, por exemplo, a vitrificação e a desvitrificação, porque a gente sabe que um erro nosso, um tempo mais, um tempo menos, a gente afeta diretamente a formação de cristais de gelo, que isso acaba matando, né, o óvulo ou o embrião. Né? Na biópsia, a parte de manipular o fragmento que foi retirado para que não tenha contaminação e a gente consiga, depois de manipular esse embrião, a gente consiga, de fato, que esse fragmento seja analisado e nos traga respostas. Né? Então, esses são os críticos em relação à técnica. Agora, momento crítico do laboratório, eu acho que, assim, fundamental a parte de fazer a ficha desse paciente ou dessa paciente, desse casal, né? Colocar, por exemplo, os identificadores, que isso vai depender de clínica para clínica, mas normalmente é um número que é gerado pelo sistema que a clínica tem, mas o nome completo, a data de nascimento, né? Para a gente ter né? E essas identificações estarem presentes nos tubos, nas pipetas, nas placas, para tudo falar a mesma língua, né? Então, eu acho que isso, a parte de identificação, é extremamente crítico, porque tu pode fazer a melhor técnica do mundo e se tu errar na parte de identificação, vai por água abaixo,
né? E outra coisa que é importantíssima, né? A gente sabe que hoje já existem sistemas de rastreamento, mas a grande maioria das clínicas utilizam o double check, né, como rastreamento. Então, estar ali, quando for pegar uma placa, falar em voz alta, né, uma outra embriologista ou até um estagiário tá atrás, confirmando normalmente com a ficha que estão falando do mesmo casal, né? Essas coisas são fundamentais para que tenha, né? Isso é o nosso protocolo de segurança, né? Isso é o que garante a rastreabilidade, que a gente tenha, né, esteja utilizando o gameta certo, o embrião certo, né? Que vai transferir para a paciente certa. Então, isso eu acho que é o momento que tem que ter como se fosse uma dança entre os embriologistas, né? Todo mundo, quando vai fazer, quando eu pego a placa, eu tenho que estar concentrado naquilo, eu tenho que garantir um controle maior quando eu tenho né, a conferência de outra pessoa confirmando que eu estou de fato pegando a placa que eu estou pegando, estou utilizando a ficha, né, da pessoa que eu falei em voz alta. Então, esse é o momento crítico, que é, né, e esse momento crítico passa por praticamente todas as etapas do dia a dia do laboratório. A gente tem que ter esse double check para ficar seguro que esse procedimento está sendo feito né, seguro e de forma correta. Nossa, eu não imaginava que a parte administrativa, assim, falando, né, as anotações e tudo mais, seria tão importante, sabe, esse double check que você falou. Para mim era uma Não, parte é separada. fundamental, né? Porque é isso que a gente, obviamente, a gente tem uma mídia muito sensacionalista, mas é isso que a gente vê, né? Quando vem alguma coisa na mídia, quando criam um filme, quando criam uma série, a gente vê é isso, né? É muito difícil falar, não, tal clínica teve 70% de gestação e, né, taxas ótimas. Não é isso que se fala, né? Quando se fala ai, a mãe descobriu depois de 3 anos que o embrião transferido não era o embrião dela, então é isso, porque é justamente, né? Tu imagina a paciente que está confiando no médico, confiando na clínica, confiando no embriologista e acontece esse erro, né? De transferir um embrião errado. Não tem o que remediar, tá feito, né? E isso é a maior prova, né? De que aquilo não terminou da maneira errada, na maneira certa, né? A gente pode ter escolhido a técnica certa, a manipulação dos embriões e gametas na forma correta. A gente conseguiu, que é o grande resultado para, né? O que importa para um embriologista é que tenha nascido vivo, saudável, de preferência mas se a gente transferiu para a paciente errada, a gente perdeu todo aquele caso, né? Foi por água abaixo. Não interessou tudo que a gente fez antes, se no final foi por água abaixo. Então, é por isso é muito importante, né, lembrar sempre de realizar esses controles. Não, eu realmente não tinha essa noção. Agora, parando para pensar, faz muito sentido na rotina toda, né? Porque é uma responsabilidade bem grande, né? É um peso grande tanto para o laboratório quanto para todos os multiprofissionais que trabalham na área, né? Sim. Bem, então, pensando mais nessa rotina que você leva, né, Ana? Ou na rotina que você já teve contato, que nem você já contou um pouco da sua experiência, falou que você passou por todas as etapas de um laboratório, que é realmente incrível. Aí eu queria saber um pouco qual foi o momento que deu aquele estalo e você percebeu que a experiência prática realmente fazia diferença, né? Porque quando a gente está entrando na área, a experiência prática, ela é cobrada, claro, mas a experiência teórica vale muito, que nem você falou. Para você ser estagiário, você tem que aprender primeiro, acompanhar esses checks e tudo mais, mas na sua formação, assim, sem se pegar muito no estágio, mas quando foi que você percebeu que a prática ali na hora você percebeu, caramba, fez muita diferença, que não estava explicada em protocolos, mas que, tipo assim, uma vivência na bancada realmente entregou isso para você? Olha, eu lembro no início, quando começaram a comercializar o Zymot, que a gente ainda não tinha muitos resultados, era um e outro
paper que dizia que ajudava na seleção de espermatozoides com o DNA íntegro, né? Então, a gente não tinha tanta segurança para, olha, todos os artigos, tem um consenso, foi realizada uma meta-análise, né, que é forte realmente, que de fato seleciona espermatozoides com DNA íntegro, mas eu resolvi experimentar nos casais em que o homem tinha altas taxas de fragmentação do DNA, e eu tinha muita experiência na parte de pesquisa, né? Porque tanto o meu mestrado e o meu doutorado, eu sempre analisei o DNA do espermatozoide, né? Era muito mais, não tanto os parâmetros de concentração, motilidade, mas era mais a parte funcional do espermatozoide que eu avaliava. Então, quando eu fiz no primeiro casal, e eu botei, assim, eu falei com as médicas, porque o Zymote, naquela época, era bastante caro, que eu botei assim, eu disse, não, é a minha palavra, eu confio, eu tenho certeza, eu te dou garantia. E aí eu vi, sabe, que era pela minha experiência, que é isso, assim, a tua experiência, tu acaba desenvolvendo um feeling, sabe, que obviamente, assim, não tá no artigo, não está nos livros, sabe? É o feeling que tu tem da experiência que tu tem no teu laboratório, nos teus dados. E, de fato, para mim, funcionou muito. Né? Naquela época, tinha outros embriologistas testando que não funcionaram tanto e eu tinha dados que comprovava, né? Que, de fato, melhorou muito naqueles casais em que o homem tinha o DNA, né, fragmentado acima de 30%, por exemplo. Né, que era o que a literatura dizia na época, que eram as taxas baixas de desenvolvimento para chegar a blastocisto e que diminuía as chances de implantação, ou implantava e abortava, e eu botei fé nessa técnica pelo feeling, e no fim, né, eu consegui provar para as médicas que os meus dados diziam, os dados daquele laboratório diziam que o Zymote de fato funcionava para a gente. Né? Então, eu acho que é isso, a experiência é fundamental e faz com que tu tenha segurança para ser muito mais do que um profissional que aplica as técnicas, né? Tu conhecer o teu laboratório, tu conhecer os teus dados, saber o que dá certo e o que não dá certo no teu laboratório, porque hoje a gente tem muita coisa que é o que a gente chama de add-on, né? Que para um laboratório faz sentido e para outro laboratório não faz sentido, mas é para tu conhecer os teus dados, né? É por isso que a gente não fica toda hora mudando de técnica, porque eu sei o que funciona no meu laboratório. Um grande exemplo é o EmbryoGlue, né? Utilizado na transferência, que para muitas clínicas funciona mesmo, e para outras não encontraram a menor diferença. Então, tu confiar na tua habilidade, tu confiar na tua experiência, confiar nos dados do teu laboratório, para ver o que funciona e o que não faz o menor sentido, só seria para, daqui a pouco, encarecer, né, as técnicas para os pacientes. Então, outra coisa que eu acho que tu conhecer o teu laboratório é muitas vezes, tu antecipa o problema, né? Então, é tu conhecer, por exemplo, o som dos teus equipamentos, né? Ver que aquela geladeira está fazendo um barulho diferente, tá um barulho mais forte, sabe? E aí, daqui a pouco, tu chamar a manutenção e era que, daqui a pouco, o motor estava pifando, por exemplo. Isso já aconteceu comigo, né? Então, tu tem esses feelings, ninguém... Né? Não está num livro, não está em nada, é o teu conhecimento, é tu conhecer os teus equipamentos e muitas vezes tu consegue antecipar erros, né? Tu consegue chegar antes do que o problema de fato aconteceu, né? Então, é isso. E outra coisa que eu acho que também te dá muita segurança na experiência é não ser todos os pacientes como se fosse uma receita de bolo. Né? Fazer tudo igual para todo mundo. Não, tu ter segurança o suficiente para daqui a pouco um caso não responder como deveria responder e tu conseguir, de algum jeito, manejar para aquele caso específico ter melhores resultados, né? E isso é só a experiência que vai te trazer essa segurança. Se tu não tem experiência, tu não consegue ter confiança suficiente para dizer, não, esse caso
eu tenho que fazer diferente? Tu acaba, de fato, fazendo como se fosse receita de bolo. Tudo para todo mundo de maneira igual. E a gente sabe que não tem, né? A gente sabe que tem uma individualidade biológica. Cada gameta é um gameta, cada embrião é um embrião. Então, saber trabalhar com isso, que é a experiência na bancada, por exemplo, longos anos, é que vai te ajudar nessas respostas. Ótimo, Ana. Muito obrigada pela resposta. E agora eu quero olhar um pouquinho para frente com você. Pensando no futuro ali do laboratório, quais tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, automação, você acha que realmente irão transformar a rotina nos próximos anos na reprodução assistida? Olha, eu sei que muita gente tem um medo, né, da inteligência artificial e, consequentemente, da inteligência artificial com automação, porque, né, tem a ideia que vai tirar o papel do embriologista no laboratório. Eu sou da visão oposta, né? Eu confio muito nisso. Eu acho fantástico o quanto a gente está chegando, né? A gente está numa etapa que a gente ainda está transicionando, né? Daquela parte que é totalmente manual e meio até experimental, né? Para a parte que a gente está revolucionando a reprodução, com que a máquina está nos dizendo o que a gente precisa fazer, coisas que o nosso olho não consegue, que é, por exemplo, as incubadoras que utilizam time-lapse, né? E que tem, então, programas que vão fazer um score no embrião e te auxiliar, então, a escolher o melhor embrião para ser transferido, quais que tu pode, que não vai ter, infelizmente, não vai chegar no desenvolvimento e a gente vai ter que acabar descartando, aqueles que podem e devem ser vitrificados, né? Então, isso já é uma realidade nas clínicas. Hoje, grande parte das clínicas já tem essa tecnologia, né? Então, elas já têm isso implantado e, de fato, revolucionando os casos, né? Isso faz com que a gente realize uma transferência única de um único embrião, a gente diminui o número de tentativas dessa paciente e o tempo para chegar no positivo, né? E não é que não é que essa tecnologia vai estar acima da gente, não, é uma cooperação, né? Hoje, essa tecnologia nos dá o score, mas ainda assim, quem dá a resposta final é o embriologista, né? E a gente já está na etapa que ainda está na parte experimental, eu diria, mas eu já acho que já está em rumo à implementação, é ir além, né? A gente está dando as informações para a máquina, né? Por exemplo, mandando fotos dos embriões que eram aneuploides e fazendo com que a máquina já aprenda isso e consiga, durante esse desenvolvimento de embrião que ela vai verificando e fazendo o score, ela seja já capaz de nos dizer quais são os embriões, somente pela morfocinética, que sejam, né, que tenham alguma alteração. Em relação ao ócito também, ela está nos ajudando a escolher o melhor óvulo, qual que tem mais chance, né? Está nos ajudando na escolha de espermatozoides através da microfluídica e também a máquina que escolhe na hora de escolher os espermatozoides para ICSI. E outra coisa que eu não sei se vocês já viram, mas tem uma startup que ela já criou automatização para tudo, né? A gente tem hoje, eu acho que foi ano passado, que fizeram a primeira ICSI automatizada de maneira remota. Então, a pessoa que estava realizando a ICSI, ela estava em Nova York e a ICSI, de fato, estava sendo realizada no México. O caso estava acontecendo no México e nasceu uma criança saudável dessa técnica remota, né? Além disso, essa mesma empresa, ela criou automação em todas as etapas. Então, desde a parte de escolher óvulo, né, de receber os óvulos, de denudar, né, de pegar a amostra de embrião, de sêmen, fazer a seleção, fazer a ICSI ou a FIV, né, acompanhar todo o desenvolvimento, ela mesma vitrifica, né, ou desvitrifica, para deixar tudo para transferência. E eu boto muita fé nessas técnicas,
porque elas vão nos ajudar muito num fator que a gente não pode esquecer, que é o fator humano, né? Elas vão tirar o fator humano da jogada durante as técnicas. Então, ela vai garantir, por exemplo, que a ICSI que eu faço às 6 da manhã e a ICSI que eu tenho que fazer às 9 da noite, por exemplo, seja feita da mesma forma. Não tem o fator cansaço, né? Isso vai fazer com que tenha uma padronização nessas técnicas, né? E diminui, obviamente, a possibilidade de erro, porque tudo isso tem uma rastreabilidade, né? Eles botam um chipzinho na placa, por exemplo, então, que vai o tempo inteiro garantindo que é daquele paciente, né? Eles fazem todo um banco de congelamento e descongelamento para fazer, né? Ele que guarda, escolhe onde guardar o embrião daquela paciente e vai escolher tirar aquele embrião para descongelar. Então, tem essa parte de segurança e de rastreabilidade, né? Então, eu acho que só vem para engrandecer, né? Para trazer mais segurança, para trazer mais padronização, que é muito importante, porque a gente não pode esquecer, a gente tem toda a intenção de fazer o melhor possível, mas é um fator humano. O fator humano é passível de erro, a gente não pode tirar isso, né? A gente faz de tudo para não acontecer, mas pode acontecer, né? Então, tem uma revolução acontecendo e eu boto muita fé que só vem para aumentar, né, o que é o objetivo, que é trazer um nascido vivo, de fato, saudável para aquele casal, para aquela paciente, e a tecnologia vem nos ajudar. E para as pessoas que pensam que vão nos substituir, eu também sou da ideia oposta, né? Porque a gente vai deixar a parte operacional para a máquina, mas o que vai acontecer com o embriologista vai ser uma mudança de papel, né? A gente vem, né? As máquinas vão nos trazer os dados, mas a parte de decisão final e da parte de interpretar os dados vai ser mesmo que compartilhado com a máquina, mas vai ser a palavra final sempre vai continuar sendo do embriologista, né? A gente tem que dar o ok se aquela máquina está fazendo tudo correto, né? E outra coisa que são habilidades que as máquinas nunca vão ter, né? Que é a parte do cuidado com o paciente, a parte de transmitir segurança, a parte da inteligência emocional para lidar com os dados que as máquinas nos trazem e a gente tem que passar para aquele casal, para aquela paciente, né? O pensamento crítico, a ética. Tudo isso não é nenhuma máquina que vai trazer. E isso continua sendo específico do humano, né? Isso nenhuma máquina tem sensibilidade para falar com o casal, por exemplo, quando um caso dá certo, quando a gente não tem nenhum embrião para transferir, né? Isso não é a máquina que vai dizer, isso é a gente no olho no olho, né? Com o cuidado com aquele paciente, com aquele casal, é a gente que vai fazer. Então, outra coisa que eu acho, né, resumindo, fundamental, é a parte da confiança, né? Os médicos, obviamente, vão confiar na máquina. O casal vai saber que aquilo vai ser automatizado, vai confiar na máquina. Mas eles confiam principalmente e primeiramente no embriologista. E isso não vai nunca desaparecer. É em ti que eles estão confiando. Inclusive, para que tu dê o ok e permita que a automação decida alguma coisa. Então, isso não vai mudar. Vai ter uma mudança de papel. Eu acho que, realmente, quem não acompanhar essa mudança vai acabar ficando para trás. Mas se tu aceita essa mudança e encontra nessa mudança coisas para te crescer, né? Eu acho que esse é o futuro da reprodução assistida em si, né? Porque também tem coisas que as máquinas estão auxiliando os médicos também. Então, isso eu acho que é a tendência. E é o que, de fato, vai acontecer e não vai demorar. Ana, eu acho que assim, a inteligência artificial ela só tem a inovar cada vez mais e os profissionais precisam se adaptar, né, em todas as áreas, incluindo a reprodução assistida. Com certeza.
Bom, então a gente selecionou 3 perguntas feitas pelos seguidores do Instagram da Liga e a gente queria que você respondesse. Tá? Então, eu vou começar com a primeira. Seria quais são as habilidades que você considera essencial para trabalhar nessa área, para começar ou para continuar mesmo? Olha, eu sempre digo nas minhas aulas que muitas das vezes existe uma glamorização, sabe? Eu sempre dou o exemplo que é tipo MasterChef, sabe? O programa, assim, que as pessoas glamorizam o chefe, né? O chefe é aquele que responde, que vai na mesa, vê se está tudo bem, né? Mas ninguém lembra que é a pessoa que fica em pé, que fica 24 horas em cima ali, que é um ambiente muito estressante, e é a mesma coisa que eu digo da rotina do embriologista. A gente glamoriza, mas esquece, né, que tem essa parte, é controle o tempo inteiro, né? Nas perguntas que vocês me passaram antes, já deu para perceber, é o tempo inteiro controlando o ambiente, controlando. Então, assim, não pode desfocar nunca, né? E tem características pessoais. Eu sempre digo, a técnica pode demorar um pouco para uma pessoa, para outra é mais fácil, mas de um jeito ou outro a técnica tu vai aprender. Mas tem habilidades da tua personalidade é que vão ajudar, né? Tu ser uma pessoa proativa, tu ser uma pessoa que gosta de trabalhar num ambiente fechado, porque dia que tem muito movimento, muita coisa para fazer, tu chega no laboratório ainda tá de noite e tu vai embora noite. Às vezes não dá tempo de almoçar, não dá tempo de descansar, né? Então tu ter essa coisa, porque eu sei, tem pessoas que precisam de rua, que precisam de movimento. Bom, ser embriologista não vai ser a tua profissão, porque muitas vezes a gente fica o dia inteiro dentro do laboratório sem saber o que está acontecendo na vida, né? É só focado ali. Então, eu digo que tem habilidades, né? Então, a pessoa ser proativa, a pessoa ser a parte de concentração, né? Não ser aquela pessoa que está olhando, né? Está ali, mas está pensando em outra coisa, né? Está todo o tempo conversando, que isso pode se ver que tem muitas das vezes durante as técnicas que o embriologista tem que estar ali focado e não pode conversar. Então, essas coisas é o que diferencia o de fato aquela profissão é para ti ou não. Né? Então, como todas as outras, no embriologista também é isso: é gostar de estar na bancada, é gostar de estar no microscópio, é gostar de estar no computador, analisando casos e fazendo estatísticas, né? É não ver o dia, é não se importar de trabalhar domingo, de trabalhar feriado, inclusive, muitas vezes, feriados importantes, tipo Natal, Ano Novo, essas coisas assim. Se tem caso, tu tem que estar lá, né? Obviamente que tem uma escala, mas para a escala ser justa, o Ano Novo, o Natal esse ano eu tiro, mas no ano que vem eu vou trabalhar, né? Para partilhar com a equipe. Então, todos esses detalhes da profissão são detalhes que é a personalidade que vai dizer, né? Não é tanto a técnica, a tua habilidade técnica. Isso aí tu aprende com o tempo. Eu sei que no início, quando a gente entra no laboratório, a gente fica muito nervoso, achando que nunca vai fazer, mas vai fazer e vai ter segurança em fazer ao longo do tempo. Mas as habilidades a gente não tem como mudar. Se a pessoa é uma pessoa que necessita de rua, necessita ficar todo o tempo comunicativa, né? Ela não vai se adaptar à rotina do embriologista, né? E a gente tem que, é muito importante, até para a gente não se decepcionar com a gente mesmo, né? Porque a gente sabe que é uma batalha da parte do embriologista. Tu precisa de estágio, aí às vezes é difícil conseguir um estágio, aí tu tá te formando, mas tu precisa daquilo para ter habilitação e até para ter um nível de experiência. Aí depois, quando vai trabalhar, as pessoas querem que tu tenha experiência, mas nenhum laboratório abre as portas para que de fato tu tenha experiência. Então a gente sabe que é uma batalha, né, para conseguir de fato entrar no mercado. Então, para fazer com que a gente não se decepcione com a gente mesmo, né? Porque fazer tudo isso para chegar lá e, nossa, mas eles ficam 24 horas dentro do laboratório, eu não consigo ser assim, né? Foi perda de tempo praticamente, porque da profissão não é para ti, porque essa é a realidade, isso a gente não vai conseguir mudar. Isso
Ana, com certeza é importante a gente saber, né? A gente que está querendo entrar realmente na área de reprodução, é importante saber sobre isso. E eu queria saber também como é garantida essa privacidade e confidencialidade dos dados do laboratório de reprodução assistida. Então, também como vocês fazem o descarte desses dados depois de um tempo, ou se vocês têm um banco de dados para que tudo isso fique salvo depois de um tempo. Bom, isso, a Anvisa, né, que é quem regulariza, que tem as RDCs, ela tem uma parte que isso tem que ser vistoriado a cada visita, né? Porque assim, os documentos que ficam, a ficha, por exemplo, quem ainda trabalha com papel, não tem, a gente tem dados sensíveis ali, né? A gente tem o nome completo, a gente tem a data de nascimento, muitas vezes a gente tem um CPF, então a gente tem dados sensíveis, então a gente sabe que aquilo ali não pode sair do laboratório, né? Não pode sair com aquela ficha e, por exemplo, levar para a rua. Não, aquilo ali é trabalhado ali dentro para garantir que ali dentro é que fique. Né? Isso é a primeira coisa. Mas, assim, a gente tem que ter um sistema, né? E o dono, o desenvolvedor desse sistema, ele tem que te dar todo um relatório que ele desenvolveu aquilo ali com proteção de dados, inclusive proteção para ataques cibernéticos e garantir que, de fato, os dados fiquem na nuvem e que não se percam da nuvem, que a nuvem não apague automaticamente, né, que outra pessoa não tenha acesso, né, que ele fez barreiras para que esse pessoal, né, que faz esses ataques não tenha acesso a esses dados sensíveis, né? Então, eles têm que te garantir isso e a gente também tem que garantir como a gente lida com esses dados, né? Então, a gente também tem que ter um controle, a gente tem que normalmente ter ou contratar, terceirizar ou ter uma equipe dentro da própria clínica, né, que lide com isso, assim que o antivírus está em dia, o melhor antivírus do mundo, que esse antivírus não seja pausado, né, que não permita que esse computador vá para as mãos de outras pessoas, que isso seja utilizado para o laboratório mesmo, né? São essas coisas que a gente garante. E fora isso, a Anvisa também exige que os dados que estejam em papel, eles não podem ser descartados durante 20 anos. Então, por 20 anos, tu tem que manter aqueles dados, né? Aquelas fichas, para qualquer coisa que aconteça, tu tenha aqueles dados. E depois, quando for descartar, obviamente que não é descartar aquela folha inteira, né? Que é ter aquelas máquinas que fazem, né? Toda a parte do descarte, que, né? Picotam todo, né? Para não ter chance de alguém pegar, se tiver na maldade, né? Pegar aqueles dados do lixo e ficar juntando e descobrir. Então, é muito importante ter esses controles, porque também é um jeito dos pacientes ficarem mais tranquilos, né? A gente sabe hoje dos ataques que acontecem e a gente sabe que muitas vezes, a grande maioria das vezes, se eles conseguirem acessar, eles vão vir para cima da clínica para fazer com que a clínica pague por esses dados e muitas vezes eles não entregam todos os dados que eles tiveram acesso, né? Tu perde o controle daqueles dados. E eles têm os acessos, né, os detalhes dos pacientes, eles têm os dados sensíveis daqueles pacientes, inclusive eles podem entrar em contato com os pacientes para fazerem chantagem de liberar aqueles dados, né, de deixar aqueles dados abertos para todo mundo. Então, isso é muito importante. E fora da equipe mesmo, né? Não sai dali quem é que fez, né, o procedimento, quem é que engravidou, né? Quando tu conhece as crianças, não sai dali. Esse assunto não deve ser falado quando tu chega em casa, não deve ser falado para tua amiga, para tua mãe, não tem, né? Eu até vou dar o exemplo que eu sou de Jaguarão, que é uma cidade do interior, tá? Então, muita gente de Jaguarão fez procedimento comigo. E aí, volta e meia, quando eu estou em Jaguarão visitando, esses casais e essas crianças passam por mim. E eles vêm para mim, né? Eles fazem questão de chegar em mim e não se importam de dizer,
né? Então, ai, olha aqui quem foi a tua babá, olha aqui a tua outra mãe, já me disseram. E a minha mãe normalmente está comigo nesses passeios. E ela me olha e ela, eu não tinha a menor ideia, como é que tu não me conta? E eu, mãe, eu não posso contar. Então, assim, ela fica sabendo pelos pacientes, não por mim. Né? Então, isso é muito importante. Quando tem pessoas famosas, que vai acontecer, de ter jogador, de ter atriz, né? Não sai dali, tu não sai com o peito estufado dizendo, né, que ai, tal atriz fez comigo, né? Então, isso é importante de normas de trabalho, né? Não basta tu garantir que aquela equipe não entre com perfume, não entre com maquiagem, não entre sem, né, sem o sapato específico. Não basta, isso também é importante, que eles entendam, né, que o primeiro dia, quando chega no laboratório, a equipe saiba as normas de trabalho e isso esteja incluso nas normas de trabalho. Olha, isso é um crime. Se tu colocar qualquer dado sensível para fora, tu vai estragar a clínica, mas a tua reputação também vai ser queimada. Né? Então, garantir que essa equipe coloque como prioridade a segurança desses dados, né? Porque é o que a gente tem que fazer o possível para isso não acontecer jamais. Porque é isso, é um jeito de queimar aquela clínica, né? Quando vai para a mídia, por exemplo, ou quando um casal fala para o outro, né? Isso é um jeito de, né, transformar a tua clínica num lugar inseguro de fazer procedimento. Bem, é muito interessante todas essas versões de ângulos de como é visto uma clínica, né? De como é julgada, de como o público leva, de como o pessoal em si, né? Os diferentes patamares têm essa visão, né? Sim. Bem, então, para fechar as 3 questões do Insta, eu vou trazer mais uma. Como lida com a carga emocional da área, sabendo que você está lidando com expectativas de casais, né? Como alguns falam, o maior presente de alguns ou o maior sonho realizado, né? E se alguma coisa der errado no processo, que nem você comentou de transferência de embriões, da biópsia, se vocês acham alguma coisa errada, que ou seja incompatível com a vida, ou seja um erro mesmo, laboratorial mesmo, porque acontece, né? Todo mundo erra, todo mundo é humano, que nem você falou, tem que ter total concentração, mas se acontecer, vocês comunicam o paciente, começa do zero de novo, ou tem outras versões ou outros caminhos? Olha, eu digo que tem que ter, né, de preferência, uma inteligência emocional ali trabalhada, né? Eu digo que ninguém está preparado, né? Quando chega o primeiro negativo da tua vida ou o primeiro positivo, né? Não tem como aquilo não te abalar de algum jeito, né? Te tocar. Mas eu acho que é isso que também é um fator para fazer com que tu faça o teu melhor, sabe? Porque é isso, tu tá lidando com sonhos. Mas eu não estou lidando com o sonho de comprar um apartamento, eu não estou lidando com o sonho de comprar um carro, eu estou lidando com o sonho de aumentar uma família. Né? É o sonho mais genuíno e é garantido pela Constituição. É o direito de formar família. Né? Então, o meu papel é fundamental ali. Então, a gente precisa levar isso a sério, sentir o peso que é isso e, obviamente, a alegria que é de compartilhar. Né? O que eu posso dizer para vocês é que todo o procedimento que passa pelas minhas mãos é como se fosse para minha irmã, sabe? Quando tu pensa assim, quando é uma melhor amiga chegando no laboratório para fazer, ou quando é alguém da tua família, eu, no caso, é a minha irmã, né? Que é a pessoa que eu quero que tudo seja perfeito na vida dela, né? Genuinamente sentindo isso, eu sempre digo, toda paciente que passa por mim tem que ser tratada como se fosse a minha irmã. Eu preciso fazer todo o meu melhor para aquele caso, para aquele casal, para aquela mulher, né, ou para aquele homem, para eu conseguir deitar a cabeça no travesseiro e ter a segurança assim de eu fiz a minha parte. Porque muitas vezes tu faz o teu melhor e o teu melhor
infelizmente, não resolveu, né? Porque é qualidade de gameta que tu não tem o que fazer, né? Quando tu está lidando, por exemplo, com óvulos de pessoas mais velhas, normalmente, né? Então, assim, tu faz o que tu pode, mas existe uma barreira, né? Da parte da biologia que tu não tem. Tu faz tudo para melhorar, mas tu não tem controle. Então, eu sempre digo, para eu conseguir deitar a cabeça no travesseiro, eu tenho que saber que eu fiz o melhor. E o melhor é tanto utilizar as melhores técnicas, né? Tá ali presente para não ocorrer troca, né? Tá ali presente na hora de trocar a placa de uma estação para outra, né? E eu acho que, obviamente, tem vezes que sai do teu controle, né? Vai acontecer de os embriões da paciente ter poucos embriões e aqueles embriões todos pararem o desenvolvimento, não ter embrião, né? Vai acontecer de uma paciente ter uma única palheta, um único embrião criopreservado, e quando tu for desvitrificar, ele não fazer aquele movimento, né, de estar encolhido e se expandir, que isso já é um fator, assim, que, talvez não responda, mas eu sempre digo, eu confio muito na troca entre paciente e médico, entre paciente e embriologista. Eu acho, né, o meu ponto de vista, eu acho que é fundamental o papel do embriologista não seja só nos bastidores, né? E eu vejo muitas clínicas hoje dando, então, um pouco do holofote para o embriologista, vendo a importância da conversa do embriologista com os pacientes antes de fato acontecer o procedimento, porque eu acho que uma pessoa, quando ela é bem instruída, ela é capaz de questionar. Eu não vou questionar o que eu não entendo. Então, ela vai fazer perguntas, ela vai ficar mais esclarecida, vai trazer mais confiança para ela, e, inclusive, ela vai ficar segura das coisas que podem acontecer, que é isso, não tem embrião para transferir, né? Porque eu acho que acontece, de vez em quando, né, a gente vê, casal, a paciente tinha 8 óvulos, e todos os óvulos tinham alterações, ou de 8 óvulos, a gente conhece, né? A premissa básica da reprodução é o funil. A gente sabe que não é porque a gente tem 8 complexos, né, como no zoócito, é que a gente vai ter 11 blastocistos no final, né? Vai diminuindo a cada etapa. E a paciente precisa entender isso, porque senão começa a vir aquelas perguntas que a gente de fato vê que ela não entendeu o processo, que é o que aconteceu? Peraí, vocês estão dando os meus embriões e os meus óvulos para outra pessoa? Né? Essas perguntas vêm de fato, a pessoa não entendeu o que ela estava fazendo. Quando a pessoa é esclarecida sobre todos esses processos, ela, obviamente, ninguém gosta de não ter nenhum embrião para transferir, mas ela fica um pouco mais tranquila, sabendo que a clínica, o médico, o laboratório fez o melhor e que, infelizmente, teve um resultado que, né, está além das nossas capacidades. Então, é fundamental ter essa troca, né? E ser sempre, tá aí a parte ética, né? E ser sempre transparente com a paciente. A paciente tem que se sentir segura que tu está falando tudo o que está acontecendo, né? Se tu deixar uma linha ali, né, uma ponta de uma linha sem costurar direitinho entre casal, né, entre paciente, médico, embriologista, aquilo ali pode fazer com que aquele casal dê um negativo e ele nunca mais volte para a tua clínica, porque não sentiu segurança, né? Então, eu sou da opinião que tem que ser completamente transparente. É isso, né? Essa troca é que faz com que o casal, muitas vezes, faça 6 tentativas e ele não canse de ser contigo, né? Ele dizer, não, eu não vou sair daqui, a gente vai conseguir juntos, né? Que a gente vê que é isso, a paciente tem 100% de segurança em ti, que tu está fazendo melhor. Então, eu acho que essas coisas são fundamentais para não sair do eixo. E é a experiência e é esse preparo de inteligência emocional que vai fazer com que tu lide com isso sem perder o controle, né? Sem ter aquela apavoro assim de tu não conseguir te concentrar
né? Aquele apavoro não pode te paralisar, você tem que respirar fundo e não, vamos fazer assim. Porque eu disse, né? Vai acontecer coisas que estão muito além do nosso controle. E a gente tem que ter inteligência emocional para parar, respirar e seguir, fazer, né? Se tiver que fazer alguma mudança, mas seguir aquele protocolo, né? Seguir, ter uma conversa com a paciente. A gente tem que estar ali presente e seguro das coisas que a gente está fazendo para transmitir isso para a paciente e, de fato, deitar a cabeça no travesseiro toda noite, saber que eu fiz o melhor. Eu, né? Isso é uma opinião minha. Eu não conseguiria deitar a cabeça no travesseiro se eu tivesse feito meia coisa com má vontade. Ou tenha feito a receita de bolo para tal paciente ou tal casal, sabendo que teria uma outra técnica que seria melhor para eles. Eu não deitaria a cabeça no travesseiro, né? E eu acho que esse envolvimento, porque não tem como não te envolver, né? Muitos dos pacientes, quando tem essa conversa aberta com o embriologista, tu te envolve na história daquele casal, né? Então não tem como tu não torcer, tu não confiar ou não te abalar com as coisas, mas é isso, te tocou, mas segue em frente. Vamos lá, vamos para a próxima, porque aquilo ali não pode de maneira nenhuma te paralisar. Mas eu acho que se aquilo ali não te toca, aí tu tá virando o robô. Daí tu não é mais o fator humano, o emocional que tá ali, que faz parte do processo, né? Então eu acho que esse é o caminho. Nossa, é realmente uma carga muito grande, né? Que tem que ser levada e pensada, né? Até mesmo para quem já atua na área, né? Quem está nessa área Claro. constantemente, né? Renovar sempre o mental, tentar descansar quando der. Exato. Não, fora esses pontos, assim, que eu acho importante, né? Por exemplo, se tu tem uma equipe que todo mundo confia um no outro, que não tenha ponta, que não esteja alinhada com todo mundo, né? Que todo mundo fale a mesma língua, né? Que a clínica seja responsável por propor coisas, né? Porque eu acho que, óbvio, é responsabilidade da pessoa buscar, mas eu acho que a clínica tem que ter um papel fundamental na parte do emocional, né? Tu tem que oferecer, por exemplo, tu tem que ter, né, pelo menos 2 ou 3 pessoas, mesmo que o laboratório seja pequeno, para ter essa alternância, para não ficar tudo com uma pessoa só, né? Tu tem que proporcionar para o teu funcionário momentos assim com, por exemplo, uma psicóloga, aquela organizacional, né, para a gente desabafar, para escutar os pontos no laboratório que não está indo bem, né, que é além do laboratório, que é da parte mais geral, administrativa, né, de gestão da clínica em si. Então, todo mundo tem que ter voz, né, as pessoas têm que ser escutadas e, a partir daquela escuta, tem que se desenvolver coisas para as coisas, de fato, melhorarem dentro da clínica, né, e, obviamente, a gente faz, né, o que a gente pode, é isso. Quando eu não trabalho, um final de semana que eu não trabalho, eu tento viajar, né? Tu tenta ir para um lugar onde tenha sol para produzir vitamina D, né? E também para ter relações humanas além do trabalho, para não ficar 24 horas pensando naquilo, né? Não deixar aquelas coisas ficarem acumulando dentro de ti e tu não extravasar em algum momento. Então, tu tem que ter esse olhar voltado para ti. É fundamental que tu tenha o olhar voltado para a equipe, o olhar voltado para os pacientes, para as técnicas, mas tu tem que ter a maturidade de lembrar que tu é um fator fundamental nesse quebra-cabeça. Se tu desmoronar, as coisas não vão funcionar. Então, tu tem que, estou indo, né, para um lugar que não está sendo legal. Buscar terapia, fazer coisas que te façam bem. Eu gosto de meditar. Eu preciso de uma atividade física, né? Então, essas coisas, assim, é fundamental que tu tenha o olhar, mas é parte da equipe, da gestão de uma clínica, ter esse olhar para as pessoas, né? Porque cada pessoa vai responder de um jeito, mas vai estar todo mundo com a saúde física e mental em dia se a clínica de fato se preocupar com isso.
É um fato muito importante, né? Que tem que ser mais abordado. Bom, caminhando para o encerramento, assim, antes da gente se despedir, eu queria fazer uma dinâmica chamada de bate-bola, que Tá? seria uma pergunta curta e rápida, e você responderia com uma resposta também curta ou rápida. Tem gente que gosta de responder com uma palavra só, tem gente que gosta de responder com frases curtas, um exemplo. Enfim, o que te der na cabeça, praticamente, é isso que chama-se bate-bola. Vão ser Tá? 3 perguntinhas, tudo bem? Uma vai Tudo ser minha, a outra a Yasmin vai redigir, e eu faço a última e caminho para o encerramento. combinado. Bem, então a primeira, qual a técnica que você mais gosta de realizar? Vitrificação. Qual o equipamento que você considera mais importante no laboratório? Nossa, são todos muito importantes. Se algum falha, o resto não adianta estar funcionando muito bem. Mas eu acho que o fundamental é onde o bebê dorme. A incubadora tem que estar extremamente controlada, que obviamente leva ao controle de todas as outras coisas. Certeza. E por, e por último, qual a técnica você considera mais complexa, assim, que leva mais tempo para realizar? Nossa, eu acho que atualmente é quando tem aqueles pacientes que têm uma obstrução, né, não tem, não ejaculam um espermatozoide, não por alguma coisa que seja obstrutiva, que seria a PESA, né? Tem que entrar direto com a recuperação microcirúrgica no testículo, que aí é mais difícil encontrar espermatozoide viável, que não tenha tanta alteração, que seja móvel na medida do possível. Eu acho que quando tem casos assim, que são muito ruins, às vezes a amostra tem que congelar e descongelar, que também já, né, dificulta mais o processo. É isso, tu pode estar com todas as outras coisas, tudo é rapidinho, né, na medida que aquela técnica exige, mas ali, às vezes, tu gasta um tempo absurdo para conseguir, por exemplo, 4 espermatozoides. Às vezes tu fica 2, 3, 4 horas para conseguir 4 espermatozoides. Então, essa é a técnica que, quando essa tesa veio, né, não veio tão boa, aí a gente sabe que a gente vai penar na hora que for utilizar esses espermatozoides. Ótimo, Ana. Então, encaminhando para o encerramento aqui do podcast, a gente queria agradecer pela sua presença, pela transparência e pela didática impecável. A rotina de um laboratório de reprodução assistida é realmente complexa, intensa e fascinante, mas você demonstrou isso de um jeito que só quem vive ali todos os dias consegue mostrar. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito honrada mesmo, eu sempre fico, isso é uma coisa, tenho mais de 15 anos de experiência, e toda vez que eu sou convidada para dar uma aula, para fazer um curso, para participar de alguma coisa, eu sempre fico muito honrada, porque eu acho que é isso, quando as pessoas te escolhem, né, elas te escolhem porque de algum jeito tu tocou nelas. Então, eu acho que isso é uma honra grandíssima, né? Então, eu quero muito agradecer. E, como sempre, eu quero me manter disponível para qualquer dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, né? Quem está escutando também o podcast, alguma coisa que não entendeu, que quer que eu desenvolva melhor, que a gente sabe que aqui a gente não tem tanto tempo para desenvolver as técnicas e tudo mais, eu estou disponível, né? Então, se vocês quiserem me procurar, podem me procurar pelo Instagram, é o meu pessoal mesmo, Ana P. Kusler, né? Esse é o meu nome lá, o Kusler é K-U-2-S-L-E-R. Então, podem entrar ali, podem me mandar um direct, qualquer dúvida, qualquer, né, aquela coisa onde eu consigo tem um estágio, né? Eu sempre fico meio antenada nisso para poder ajudar mesmo as pessoas, ou pelo menos nomear as clínicas que eu conheço algumas pessoas, né? Para que eu possa conseguir ajudar para entrar na profissão, né? E artigos, livros, as minhas pesquisas, alguém quer minha tese, alguma coisa do tipo, eu estou à disposição para qualquer coisa. Eu acho que é fundamental,
né? Uma mão lava a outra e a gente só chega onde a gente chega porque a gente tem outras pessoas que agarraram a nossa mão e ajudaram a atravessar o caminho. Então, eu estou à disposição de vocês, gurias, e de qualquer pessoa que esteja escutando esse podcast, tanto paciente, amigos de pacientes, né, e os alunos ou quem estiver interessado na área. Eu estou à disposição, é só entrar em contato comigo pelo Instagram que eu vou auxiliar no que eu puder. Muito obrigada mesmo, Ana. Bem, já puxando esse gancho, então, para quem está ouvindo a gente, eu espero que esse episódio tenha dado aquela visão mais íntima, técnica e ao mesmo tempo humana, não é mesmo? De como funcionam os ambientes mais delicados, como a gente percebeu, e importantes da medicina reprodutiva. Então, se vocês curtiram o episódio, não esqueçam de seguir, compartilhar, mandar para aquele amigo da área que ama a reprodução e, claro, ficar ligados nos próximos. Então, muito obrigada por ouvirem e até a próxima. Até!